Sejam muito bem-vindos ao quarto curso de atualização, 10 meses após mitos e verdades até hoje comprovados pelo Covid-19. Foi um curso preparado pelos professores Dr. Bruno Maza e o Dr. Vitor Mendes de Sá, pensando nesse momento delicado que estamos vivendo no mundo e na profissão de vocês médicos que estão atuando de maneira heróica para salvar vidas. Será um momento aqui hoje de compartilhamento, reflexões e de grandes aprendizados. Nossa dinâmica de hoje vai contar com a explanação de temas relevantes para neste momento. E a gente vai iniciar com o resgate dos primeiros casos de Covid-19, que começaram, começaram com grandes evidências, até chegar no momento que nós estamos hoje. As estratégias para os médicos diante do que é desconhecido e a atuação de como que foi a atuação dos médicos durante esse período. Então, o professor Bruno Maza e o professor Vitor Mendes de Sá, eles irão fazer uma explanação sobre os temas e vão abordar a sua prática médica. Depois nós vamos abrir o momento para perguntas de vocês, colegas médicos, respondidas por eles. Em nome dos professores da Promed, Educação Médica, agradecemos pelo apoio e divulgação desse curso. Aos CONASEMs, Sindicato dos Médicos de Pernambuco, São Paulo e Tocantins, a Federa Santas, Associação Médica de Brasília, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia, ao CFM, CRMs do Acre, Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a Secretaria Estadual de Saúde dos Estados do Acre, da Bahia, do Espírito Santo, do Maranhão, de Pernambuco, do Paraná, de Rondônia, Rio Grande do Norte, Sergipe e de São Paulo. A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, de Belo Horizonte, de Brasília, de Belém, de Natal e de Palmas. Aos hospitais das clínicas de São Paulo, Beneficência Portuguesa de São Paulo, Albert Einstein, Sírio-Libanês, Centro Médico de Campinas, Hospital Quinta D'Or, Santa Casa de Misericórdia de Maceió, São Luís, Unidade Taim, Rede Federal de Hospitais Universitários. Nós somos uma instituição de ensino médico, a Promed, Educação Médica, Instituto de Apoio e Promoção de Ensino Médico do Estado de Minas Gerais. A nossa direção executiva de ensino possui 16 anos de experiência e a nossa missão é contribuir de forma efetiva, ética e profissional para o sucesso da comunidade médica. Oferecemos educação médica continuada em diversas especialidades médicas no Brasil e no exterior. Tenho um enorme prazer em convidar os professores Bruno Maza e o professor Vitor de Sá. O professor Bruno Maza, ele é médico do Centro de Terapia Intensiva Adulto do Hospital Albert Einstein, médico da Unidade de Terapia Intensiva da disciplina de Anestesiologia, Dor e Medicina Intensiva da Unifesp, e ele tem mestrado em Medicina pela Unifesp. E o professor Vitor de Sá Machado, ele é médico há 21 anos, mestrando em hepatologia, intensivista do Hospital João 23, professor da Promed Educação Médica. Então, sejam muito bem-vindos a esta noite e a palavra está com vocês. Boa noite. Boa noite, Daniela. Boa noite, Vitor. A todos os participantes dessa live, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite da Daniela de estar participando aqui com vocês e, na verdade, fazer uma troca de experiências, né? Um bate-papo bem aberto para que a gente possa compartilhar um pouco da nossa experiência nesse tempo aí que a gente está lidando com esses pacientes com a SARS-CoV-2, né? Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui, né? E
espero que a gente consiga fazer desse encontro o mais produtivo e o mais enriquecedor e de maior aprendizado para todos nós. Então, Daniela, muito obrigado. E um prazer estar com você também, Vitor. Acho que a gente vai poder trocar bastante experiência e conversar bastante sobre isso, sobre o assunto. Não sei se você quer falar alguma coisa, Vitor, senão eu vou começar a falar um pouquinho da minha experiência com Covid. Né? Então, na verdade, a gente vai começar a contar um pouco da nossa história, né? Da nossa história nessa lida diária que a gente está tendo com esse problema. Né? Então, é uma história muito interessante, né? Porque já passamos por diversas fases. Né? Então, eu lembro quando o primeiro caso começou lá na província de Wuhan, na China, né? A gente ficou assim, a gente já começou a ligar o sinal de alerta quando que isso chegaria no Brasil. Né? A gente saberia que essa possibilidade existia e a gente começou a se preparar, mas muito difícil da gente se preparar contra uma doença que a gente nunca tinha visto, né? Não sabia o que esperar, e os relatos que a gente tinha, né, da China, depois da Itália, e assim sucessivamente, quando a pandemia começou a se alastrar pelo continente europeu também, né? As notícias que a gente escutava disso eram dos colegas, né, dos contatos que a gente tinha nesses locais, eram meio catastróficas. Né? A gente realmente não sabia o que podia esperar e começamos a nos preparar para isso. Né? E aí eu acho que essa live é muito interessante, né? Porque a gente começa a tentar ver o que é mito e o que é verdade, né? O que ficou desse tempo que a gente começou a trabalhar com isso, a receber esses pacientes. Né? Então, quando em fevereiro do ano passado, né, foi o primeiro caso aqui no Brasil, inclusive foi um caso diagnosticado no Einstein, a gente já tinha todo um preparo, o hospital se preparou enormemente para isso, né? Então, fecha unidade, abre unidade, se prepara para isso, vê a questão de insumos necessários, de material, de EPI, então teve toda uma fase de preparação muito grande, né? E aí a primeira verdade que a gente pode falar, né, as instituições, né, que se prepararam melhor, né, que fizeram um planejamento adequado para receber esse tipo de paciente, começaram a ter desfechos melhores do que aquelas unidades que não se prepararam. Então, isso é uma verdade, isso não é mito. Então, quando você, do ponto de vista de gerenciamento, né, do ponto de vista de gestão, entendia o problema, adiantou-se a tomada de decisão e se preparou, acabou tendo um melhor desfecho, né, um melhor resultado final, né, em termos de otimização de recursos, utilização adequada de recursos, utilização de unidades para alocação de pacientes. Então, isso é a primeira verdade que eu tenho para falar para vocês. Né? Sempre que tiverem um problema desse, né, tentem sempre se antecipar, né, tentem sempre se programar e fazer um planejamento baseado na sua estrutura e o que pode ser, e né, como você pode adequar a sua estrutura para receber esse tipo de paciente. Mas chegou, né? A grande verdade foi que chegou e a gente começou a receber esses pacientes. Né? Então, pacientes graves, né? Pacientes que a gente não sabia, né, o que fazer inicialmente, não tinha nenhum grande tratamento, né? Não tinha nenhuma bala de prata, digamos assim, né, que a gente pudesse usar e falar esse vai ser o nosso tratamento que vai salvar nossos pacientes. Então, a gente não sabia de nada, a gente não tinha noção, não sabia o que esperar, um medo muito grande, né, de contaminação nossa, da nossa equipe, né, o medo que a gente tinha de tratar esses pacientes, o que podia acontecer, como que a gente depois voltaria para casa, com a nossa família, com os nossos filhos. Então, isso sempre foi também uma preocupação, isso também é uma verdade. Então, nessa fase inicial, houve uma fase muito grande de
de medo, né, de incompreensão, medo do desconhecido, né? E esse medo do desconhecido fez a gente começar a utilizar determinadas medicações sem uma comprovação científica adequada, né? Então, quando a gente fala uma comprovação científica, né, a gente começa a analisar determinadas situações, determinados trabalhos que davam uma luz no fim do túnel, né, que aquilo poderia ser bom para aquela doença, né? Então, aí a gente começava a entender, né? A gente começava a ver os pacientes. Então, no tratamento, né, começaram a surgir. Vamos usar cloroquina, que durante muito tempo, né, nessa fase inicial, começou a ser usado de uma forma também baseado em estudos pequenos, né, sem uma comprovação por método científico adequado, como sendo uma luz no final do túnel. Aquela coisa, você está caindo, né, você pulou do avião, né, sem paraquedas. Então, você começa a pegar as coisas para tentar sair bem, né? Tentar minimizar a sua queda. E aí começou-se a usar cloroquina, né, durante muito tempo, e aí teve toda essa questão da utilização da cloroquina como tratamento precoce, né? E hoje a gente sabe, né, que a utilização da cloroquina, né, e aí sim, à medida que o tempo foi passando, as pessoas começaram a utilizar o método científico, né, com estudos sérios, com estudos multicêntricos, com estudos bem feitos, começou a ver que a cloroquina, né, era um mito, né? Então, hoje, a utilização da cloroquina, né, para aquele paciente grave não tem muito sentido. Então, não traz, a gente sabe que hoje os estudos mostram isso, né? Em relação ao tratamento também, né, nessa fase inicial, a gente via que esses pacientes eles tinham uma resposta inflamatória, né? E a gente sabe que a resposta inflamatória desencadeada pelo vírus, né? Então, um agente infeccioso que desencadeava uma resposta inflamatória importante. Então, isso nada mais é do que uma sepse, né? Uma sepse viral, a gente entende, com uma alta produção de citocinas inflamatórios, com um desequilíbrio muito grande, uma tempestade de citocina, e aí começaram a rediscutir coisas que a gente talvez já tivesse discutido na sepse, e viu-se que talvez a gente teria que voltar a rediscutir. E aí uma delas foi corticoide, né? Então, a terapêutica com corticoide, né, baseado também, como você tinha um acometimento pulmonar pelo coronavírus, né, vinha saindo alguns estudos com síndrome de desconforto respiratório agudo, alguns estudos em pneumonia, que esse grupo de pacientes com acometimento pulmonar na sepse talvez tivesse um benefício da utilização de corticoide. E aí a gente começou a usar o corticoide, mas também sem saber qual seria a dose, qual seria o corticoide adequado, né? Então, houve uma grande moda, né, caminho para usar o corticoide, né, baseado, né, em evidências científicas que tinham em pneumonia e um estudo no síndrome de desconforto respiratório agudo, que é o estudo do grupo espanhol. E aí, né, isso começou a ser usado, e aí a mesma coisa, à medida que o tempo foi passando, à medida que novos estudos foram saindo, e aí teve um estudo inglês, né, do Reino Unido, que mostrou, que foi o estudo Recovery, que mostrou que a utilização de corticoide tinha benefício, né, nesse grupo de pacientes. E aí, então, foi a primeira grande evidência, a primeira grande verdade no tratamento que a gente teve com relação à redução da mortalidade nesse grupo de pacientes, né? Então, isso foi uma droga, uma anti-inflamatória, não era uma droga específica, né, para que atuaria contra o vírus, né, até porque a gente não sabia, mas era uma droga que controlava um pouco a resposta inflamatória. Então, isso foi uma verdade, né? O estudo do Recovery mostrou que a utilização do corticoide, no caso a dexametasona, né, tinha benefício nesse grupo de pacientes. E aí o tempo foi passando, foram testados vários antirretrovirais que não tiveram benefício, né? Atuação direta no vírus, né? Vários antirretrovirais, o Remdesivir, entre outros, foram testados, mas até agora nenhuma evidência científica forte para o uso, né? E aí, como a gente continua sem saber o
que era de doença. Uma outra medicação que foi tentada também, né, nesse tratamento foi o inibidor de interleucina 6. Como você tinha uma tempestade inflamatória muito grande, a gente sabe que a interleucina 6 é uma dessas citocinas inflamatórias que provocam muita disfunção orgânica, né, que agem de forma de uma disfunção orgânica importante, foi tentado usar o inibidor de interleucina 6. Volto a falar, como a gente não sabia o que usar, a gente tentava terapêuticas para tentar minimizar os danos que a resposta inflamatória desencadeada pelo vírus fazia no organismo. E aí foi tentado usar o inibidor da interleucina 6, né, que é o tocilizumab, que acabou saindo alguns estudos conflitantes, né? Teve um estudo inglês também, se eu não me engano, que mostrou um benefício, e agora, recentemente, né, saiu um estudo brasileiro, né, que foi feito por uma coalizão de hospitais particulares, entre eles a Beneficência Portuguesa, que tem, onde a Viviane é a primeira autora desse trabalho, né, o Einstein, Sírio, né, os hospitais de excelência. Isso foi publicado agora, mostrando que o tocilizumab não trouxe benefício para esse grupo de pacientes. Então, existe um conflito, né? Então, a gente não sabe se essa medicação realmente traz benefício ou não traz benefício. No estudo brasileiro, muito pelo contrário, o grupo que usou, ele teve um pior desfecho, né? Então, aquele mito que a gente inibir a cascata inflamatória pela interleucina 6 seria bom, esse mito continua, a gente não sabe qual é a resposta adequada. Tá? Um outro critério que a gente poderia discutir também em relação ao tratamento foi em relação à anticoagulação, né? A gente sabe que o vírus ele provoca, né, uma resposta exacerbada do sistema de coagulação do organismo, né? E fazendo muito mais fenômenos trombóticos, né, na microcirculação e na macrocirculação do que a gente via, por exemplo, com outros eventos inflamatórios, né? Então, a gente via isso, né? Então, você pega alguns marcadores relacionados à coagulação, entre eles, né, o dímero D, o D-dímero, está muito relacionado com o pior prognóstico, né? Então, os pacientes que tinham dímero D muito aumentado, isso significa que você tem uma ativação da coagulação, pode significar uma ativação, né, da resposta inflamatória da coagulação aumentado, isso estaria favorecendo, sim, o quadro protrombótico nesse grupo de pacientes. E aí, a dúvida foi, então, será que a gente deve anticoagular esses pacientes? Será que a gente não deve anticoagular esses pacientes? Qual seria a dose de anticoagulação? Qual seria a dose profilática? A gente deve deixar só profilaxia? E aí foram feitos alguns outros estudos que também são conflitantes, né? Hoje em dia, a gente sabe que tem uma recomendação do Colégio Americano de Hematologistas de que esse grupo de pacientes com maior gravidade, talvez eles precisassem de uma dose de anticoagulação profilática um pouco maior. Mas isso também não é consenso, também não é uma verdade absoluta. Isso está muito relacionado com a expertise e com a evolução de cada um. Então, hoje em dia, ainda existe uma discrepância muito grande entre alguns serviços. Tem alguns serviços que anticoagulam esses pacientes e tem alguns serviços que não anticoagulam. Aqui no nosso serviço, a gente não anticoagula pleno esses doentes, né? Só passa a anticoagulá-los de forma plena quando existe evidência de fenômenos trombóticos ou tromboembólicos. No mais, a gente usa a dose profilática somente, né? Tem um outro estudo que está acontecendo agora, um estudo também multicêntrico, randomizado, de anticoagulação. Nesse grupo de pacientes que a gente não tem o resultado, talvez daqui a um tempo a gente possa ter uma nova avaliação se a anticoagulação é ou não benéfica nesse grupo de pacientes. Então, hoje em dia, esse mito ainda continua, né? O que fazer com esses pacientes do ponto de vista de tromboembolia, ainda não existe uma verdade absoluta. Tá? E aí a história continuou, né? Esses pacientes chegavam, e aí a dúvida né? A gente, pelos relatos que a gente tinha
pelos relatos que a gente tinha de fora, né, que vinha chegando a gente, e pela nossa experiência, né, do que estava acontecendo, a primeira orientação que a gente teve é que esses pacientes fossem intubados precocemente, né? Que esses pacientes, assim, o mínimo sinal de insuficiência respiratória, né, de queda de saturação, de insuficiência respiratória hipoxêmica, esse grupo de pacientes fossem intubados e evitassem, assim, o uso de sistemas de ventilação não invasiva para que houvesse uma redução da transmissibilidade entre a equipe, entre outras coisas. À medida que o tempo foi passando, a gente foi entendendo um pouco melhor a doença, foi se adaptando um pouco mais, foi entendendo a doença. A gente aí sim começou a utilizar mais a ventilação não invasiva, né? Começou a adaptar melhor esse grupo de pacientes, e aí hoje a gente sabe, né? E aí os estudos foram saindo, e a gente viu que a intubação acaba aumentando a mortalidade e a intubação precoce também. E quando você começa a utilizar a ventilação não invasiva, você consegue evitar que esse paciente vá para o suporte ventilatório invasivo, e que a gente começou a ter um melhor resultado. Então, a gente muito engraçado isso, né? Eu coordeno um dos hospitais que é a gestão do Einstein, que é um hospital público, chama Hospital em Boimirim, e tem um gráfico muito interessante lá, né? Inicialmente, a curva de utilização de ventilação não invasiva era extremamente alta, e à medida que a gente foi se adaptando, essas curvas acabam se cruzando. Então, você começa a usar mais ventilação não invasiva e começa a usar menos ventilação ventilação mecânica invasiva, e você também começa a ver uma redução na taxa de mortalidade desse grupo de pacientes. Então, isso é uma verdade agora. Então, quer dizer, isso era um mito, que a gente tinha que intubar precocemente esses pacientes, e agora é uma verdade que a gente pode, sim, usar ventilação não invasiva nesse grupo de pacientes. Tá? E uma outra discussão que foi muito interessante nesse período, né, foi o que a gente começou a ver que, diferente do que a gente via nos pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo, os pacientes com SARA, né, a SARA clássica, seja por pulmonar ou extrapulmonar, uma SARA, seja por um trauma, seja por uma pneumonia, seja... Né, esse paciente ele tinha uma peculiaridade diferente, né? Então, a gente começou a ver que tinham dois grupos, né, de pacientes de comportamento, né, dois grupos de fenótipos que a gente poderia chegar, o perfil 1 e o perfil 2. Né? O perfil 1 é quando você tinha o paciente, que você tinha um déficit de oxigenação muito grande, mas não relacionado com a fisiopatologia inicial da doença da SARA, que é aquele aumento de pressão hidrostática, e sim por um déficit de perfusional que acontecia justamente por essa hipercoagulabilidade que acontecia nesse paciente com infecção viral. Então, essa microtrombose que acontecia no pulmão desses pacientes não piorava a oxigenação, mas sim piorava a ventilação desse paciente. Então, você tinha uma alteração na ventilação-perfusão. Então, esse paciente, você dá PIPs mais elevados, com o objetivo de recrutar o alvéolo, não era o problema, porque esse alvéolo ele não estava acometido, ele não estava colapsado, e o problema era o déficit de perfusão. E numa fase outra, a gente chamava de fenótipo 2, era aquele paciente que tinha SARA clássica. Então, esse tipo de paciente se beneficiaria da ventilação mecânica com PIPs mais elevados, com o objetivo de recrutar pulmão. E aí que veio, né, alguns questionamentos, como melhorar a perfusão. E aí a gente começou, né, a ver alguns estudos que se você pronasse esse paciente, mesmo que esse paciente acordado, à medida que você virasse esse paciente de barriga para baixo, você melhorava a perfusão nas outras áreas que, normalmente, quando o paciente está em decúbito dorsal, não eram perfundidas. E aí você melhorava a oxigenação desse paciente. E assim também a ventilação prona também servia já naqueles quadros de SARA. Então, você pronar o paciente acordado, você melhorava a perfusão, melhorando assim a relação VQ. E naquele paciente que tinha o SARA, quando você pronasse, e só que nesse perfil 1 você não usava PIPs mais altos, pelo contrário, você aumentava a pressão alveolar, consequentemente piorando a perfusão por compressão
da microvasculatura pulmonar. Enquanto que você pronasse naqueles pacientes que tinham relações baixas com um infiltrado grande, pela tomografia com colapso grande, você poderia pronar com o objetivo de melhorar, aí sim, o shunt pulmonar, que era o que... Então, um grupo você tinha alteração VQ, e em outro grupo você tinha alteração de shunt. Então, era muito importante você analisar como seria o perfil ventilatório. Então, hoje a gente sabe que alguns pacientes, né, não respondem tão bem a PIP, se ele tiver no fenótipo 1, e um outro grupo de pacientes ventila melhor com PIPs mais elevados, estando no fenótipo 2. Então, hoje isso é uma verdade, a gente tem que entender um pouco a ventilação desse paciente. Então, uma ventilação só não serve para todos, né? E uma outra coisa que a gente começou a ver muito nesse período começa a ver que são pacientes que desenvolvem muito insuficiência renal, e desenvolvem insuficiência renal numa fase muito aguda da doença. E não adianta você ficar repondo esse paciente, né, dando volume, esse paciente tentando recrutar esse rim, porque o problema acaba sendo o mesmo que acontece no pulmão, acontece no rim também, a trombose nos capilares renais, piorando assim. Então, a questão não é o fluxo, né, a diferença entre pressão ou fluxo renal, e sim a perfusão renal, que vai diminuir a taxa de filtração. Então, isso também é uma verdade. A gente sabe que esse grupo de pacientes é um grupo de pacientes que dialisa muito, e a gente tentar manter um balanço mais zerado vai trazer benefício. Mas a grande verdade é que fica para a gente, né, nesse tempo que a gente discutiu um pouco, é que hoje a gente entende melhor, hoje a gente tem menos medo, hoje a gente toma condutas baseado em maiores evidências científicas, né? Tem muita coisa ainda para sair, tem muita literatura ainda a ser publicada, e cada dia a gente aprende mais com a doença, cada dia a gente tem um evento novo, cada dia a gente entende melhor o que está acontecendo. Então, é um pouco disso que a gente está vivendo aí nesse período. A gente já perdeu um pouco o medo, mas não perdeu o respeito pela doença. Obrigado, Dani. Ótimo, muito obrigada pela sua explanação. Doutor Vitor, com a palavra. Boa noite, Daniela. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os colegas do Brasil. É um privilégio falar na companhia de vocês aqui, e ressalto que, em especial, falar depois do Bruno facilita muito, porque o Bruno é uma referência na terapia intensiva, como eu brinquei com ele na terça-feira, na terapia intensiva puro sangue, né? Ele está no ápice da assistência ao paciente crítico em serviços de referência no Brasil, na América Latina. Participa de pesquisa científica de ponta, e não é da agora, né? E é um privilégio também falar com os demais colegas, porque, no fim das contas, estamos todos no mesmo barco. Nós estejamos lá, né, na ponta final da referência do paciente ultracrítico, ou na assistência ambulatorial, no consultório, numa unidade básica de saúde, estamos lidando com um grande desafio que nos foi imposto a partir de 2019, e em especial em 2020, para o qual nós definitivamente não estávamos preparados, nós não contávamos com isso. Vou fazer um recordatório breve. Eu me formei em 99, e em 2002, muitos de vocês não vão se lembrar, mas certamente alguns vão, nós tivemos a primeira epidemia de SARS, primeiro coronavírus, né? SARS não se chamava SARS-CoV, não houve o SARS-CoV-1, houve o SARS, em 2002. E eu fiz parte de uma equipe que foi recrutada na época para trabalhar numa unidade montada no então parcialmente funcionante Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte, e nós passamos 4 meses
com a unidade vazia, esperando os pacientes de SARS chegarem. Começamos a receber TBC, MDR, né, tuberculose multidroga resistente, começamos a receber sepsis de variados focos, e não nos chegaram os pacientes de SARS. Posteriormente, em 2012, novamente o coronavírus acendeu a luz laranja, como o Bruno ressaltou. O MERS, novamente, houve aqui mobilização técnica, aí eu já não fiz parte, mas de protocolo, de equipe, de material, para o possível MERS. Novamente, um alarme falso foi soado. E agora, em 2020, ele veio e chegou com uma força para a qual nós não definitivamente estávamos preparados, nem tecnicamente, nem cientificamente e nem socialmente. O Bruno fez um recordatório muito interessante da evolução terapêutica proposta, né, dessa pandemia, e acho que foi muito feliz na colocação dele, contemplou diversos aspectos, né? Drogas com potencial antiviral, drogas antivirais, drogas de ação na cascata inflamatória, na ação da cascata da coagulação, outras coisas também nós vimos que tiveram algum espaço, mas não foram efetivamente consagradas, né? Plasma convalescente, imunoglobulinas, outras drogas anti-inflamatórias. O fato é que, passados praticamente 12 meses de SARS-CoV-2 no Brasil, muito do que a gente imaginava positivamente não se consolidou, e muito do que a gente não imaginava negativamente se consolidou. Nós tivemos números muito alarmantes do ponto de vista epidemiológico. A gente conhece os nossos sistemas de vigilância e epidemiologia, são muito falhos, não é novidade nenhuma, né, comentar num grupo de médicos e de interessados pelo assunto, que o Brasil não é um primor no tratamento de dados estatísticos em saúde e em muitas outras áreas também não. Mas todos nós nos deparamos de forma inequívoca com pacientes graves e que se agravaram em função da infecção pelo coronavírus. Então, negar isso não é produtivo e não contribui. A doença ela trouxe um impacto crítico ao sistema assistencial, e a gente vem dimensionando esse impacto ao longo desses meses, muitas vezes até de forma alarmante, preocupante, especialmente em determinadas regiões onde a assistência de saúde já é mais comprometida. Quando a gente começou a efetivamente receber os pacientes, a gente fez, e a gente ainda faz, o que sempre fazemos com todos os nossos pacientes. Nós vamos estratificar esses pacientes. Nós vamos tentar descobrir quais são os pacientes que têm mais risco de desenvolver complicações graves e quais são os pacientes que efetivamente já a estão desenvolvendo. E nós também aprendemos muito ao longo da evolução da pandemia como fazer isso. As primeiras indicações, as primeiras orientações eram muito restritivas quanto à realização de exames de imagem. Argumentava-se que a tomografia de tórax pouco contribuiria para estratificar melhor esse paciente, que a gente acabaria tomografando muita gente sem necessidade de fazê-lo, que a gente ia sobrecarregar o sistema de medicina
né, de imagem, e que isso impactaria custo e tudo mais. Nós aprendemos também com essa pandemia quem tomografar, como conduzir o achado tomográfico, vimos que ele tem, de fato, grande utilidade prognóstica, passamos a entender melhor, né, aspectos laboratoriais, né, tanto de diagnóstico, pegamos a primeira leva, né, de kits diagnósticos com muitas falhas, né, de origem duvidosa, e hoje estamos na segunda e terceira geração desses kits com resultados muito mais fidedignos, valores preditivo, positivo e negativo muito maiores e menores, maior sensibilidade, maior especificidade desses testes. E aprendemos também o que fazer, né, como conduzir um aspecto muito importante que o Bruno abordou aqui, que é a questão da hipoxemia e da insuficiência respiratória desses pacientes. A intubação precoce, eu te confesso que ela me surpreendeu enquanto uma recomendação inicial tão ampla. O Bruno conhece uma pessoa com quem eu trabalho, tenho o prazer de trabalhar aqui, que é uma referência para mim, uma referência para a terapia intensiva em Minas Gerais, que é o Frederico Bruz de Carvalho. O Fred, a gente num plantão junto, conversando sobre cloroquina, conversando sobre ventilação não invasiva e conversando sobre intubação precoce. O Fred, que estava já de posse de informações mais avançadas naquele momento, porque colegas da Itália e da Bélgica com quem ele mantinha contato tinham uma experiência muito maior do que a nossa, já nos antecipava que essa história da intubação precoce, da ventilação, da intubação precoce cairia por terra, da ventilação não invasiva nós íamos perder o medo dela, né? E que, de fato, eles não estavam, nesses pacientes críticos, utilizando a hidroxicloroquina ou a cloroquina como drogas potencialmente antivirais, e isso, em certa medida, acabou se confirmando. Estratificar esse paciente, identificar o paciente que fazia um distúrbio de ventilação e perfusão daquele que fazia um distúrbio do tipo SARA, foi o desafio inicial. Então, o desafio inicial que você comentou, Bruno, foi muito interessante, como que a gente começou a discernir, né, quem era o paciente que tinha um distúrbio VQ, um distúrbio de ventilação e perfusão, quem era o paciente que fazia enchimento alveolar, quer dizer, uma SARA clássica, e como que isso trazia estratégias de tratamento diferentes, com PIP, com prona, com estratégias ventilatórias diferentes desse paciente. E hoje, quer dizer, ao longo desses 12 meses, isso está muito mais claro, está muito mais fácil de a gente perceber e atuar. Nós continuamos vendo na UTI pacientes extremamente graves, né? Você conversa com o corpo técnico da enfermagem, com o corpo de enfermagem, é um paciente que demanda muita assistência, porque a pronação, que é uma estratégia muito útil para o subgrupo mais grave de boa parte desses pacientes, a pronação, ela é uma estratégia que demanda muito esforço da enfermagem, né? E da fisioterapia, né? Ela é usada de maneira muito liberal, muito mais do que em outras situações, na insuficiência respiratória da SARS-CoV-2, do que em outras situações que a gente está habituado a ver. Eu trabalho num hospital de trauma e a gente frequentemente atende um público jovem, previamente rígido, que
faz uma inflamação relacionada ao trauma brutal. Nem no João 23 a gente vê tanto paciente pronado por trauma, né, por estar ligada à infecção pulmonar ou a causas extrapulmonares, como a gente vê nos serviços que estão atendendo Covid grave, como a gente tem visto agora. É uma oportunidade de discutir com muitos colegas que eu tenho certeza que têm experiência vasta no assunto aqui. O assunto é muito amplo e a gente acaba incorrendo o risco de ficar repetitivo ou redundante em algumas coisas. Eu vou devolver a palavra ao Bruno, que certamente tem já alguma coisa para complementar, e passar também para a Daniela, que deve conduzir questionamentos e vamos dizer, né, um bate-papo aí com outros colegas que estão participando da live. Muito obrigado. Ok, doutor Bruno, quer falar alguma coisa? Não, assim, só ainda sobre a questão da ventilação mecânica, uma coisa que a gente também teve que aprender um pouco é conter um pouco a nossa ansiedade, né? Então, o que a gente começou a ver é que a gente tinha que deixar esse pulmão descansar um pouco, né? Não adiantava a gente querer estubar esse paciente rapidamente, né? Tirá-lo da ventilação, porque isso não acontecia. Então, quando a gente pega assim o tempo de ventilação mecânica desse paciente também foi um tempo mais longo, né? Então, o manejo desse suporte também foi um pouco diferente. Então, assim, a gente deixava esse paciente, às vezes, com PIP otimizado, o que quer que seja, né? E sem aquela pressa de reduzir muito os parâmetros ventilatórios com a necessidade de extubação. Então, a gente viu que talvez a gente tivesse que andar um pouco mais devagar com esse grupo de pacientes. E, em relação à intubação precoce, eu acho que, só para deixar isso claro, eu acho que isso foi muito mais decorrente, essa recomendação, no caso, foi muito mais decorrente do medo que as pessoas tinham, né, da contaminação, né, principalmente da equipe de saúde, né, porque à medida que você fosse tendo baixas nas pessoas que cuidam, você não ia conseguir cuidar da população. Então, isso foi muito mais um receio do que uma evidência propriamente dita. E à medida que as pessoas viram que se protegendo, né, tendo cuidado com o que foi, aí sim que foi o grande problema. E uma coisa que só que eu acabei não falando, né, que a gente acaba, em alguns casos, fazendo aqui em São Paulo, é a utilização da ECMO, né? Isso também a gente começou a ter uma experiência maior com a utilização de oxigenação de membrana extracorpórea, né, naqueles casos de hipoxemia refratária às medidas, né? Então, a gente viu que isso pode ser também, como teve na época da SARS, né? A ECMO pode ser utilizada nesse grupo de pacientes também com benefício, né? Mas aí a gente tem que avaliar o paciente, e não é um procedimento que não é para todo mundo, e sem contar que é um procedimento de custo extremamente elevado para o sistema de saúde. Então, infelizmente, não é uma recomendação que a gente pode fazer para todo mundo. Obrigada, doutor Vitor e doutor Bruno Maza. A gente tem algumas perguntas aqui dos colegas que estão nos assistindo, e só para reforçar, né, o doutor Bruno Maza, ele é médico do Centro de Terapia Intensiva do Hospital Albert Einstein, e o doutor Vitor, ele é do Hospital João 23. Nós temos uma pergunta aqui da doutora Vera Ângelo, que ela coloca que ela tem observado casos de disbiose pós-Covid. Como que devemos conduzir a disbiose intestinal? Eu vou me antecipar, Bruno, porque de formação eu sou gastroenterologista, a Vera também. Fica à vontade.
Vou te ajudar. A Vera é gastroenterologista, é uma referência no país em transtornos funcionais do aparelho digestivo. E o que eu penso acerca disso é o seguinte, Vera: infecções graves, quaisquer que sejam, muito frequentemente, na sua convalescença, cursam com disbiose, tanto pela alteração do hospedeiro, tanto pela alteração imunitária do hospedeiro, né, da condição nutricional dele, quanto pela própria utilização de agentes antimicrobianos que têm como efeito adverso um dano colateral sobre a flora, sobre a microbiota intestinal. Nós não temos estudos bem conduzidos sobre disbiose específica pós-Covid. E como quase tudo em disbiose, nós caímos no campo da terapêutica genérica. Nós, às vezes, conseguimos fazer identificação de síndromes de supercrescimento bacteriano, de intestino delgado. Nós, às vezes, conseguimos, até por estudos mais específicos e detalhados, inclusive de genômica de flora, identificar determinadas subpopulações com predominância danosa, com predominância deletéria, e isso não é feito, em boa parte das vezes, na prática clínica diária. Mas o que a disbiose pós-Covid me parece que nós temos consolidado sobre ela é muito parecido com o que nós temos nas disbioses pós-infecções graves de outras naturezas, de pacientes que saem de sua alimentação, do seu ambiente, da sua rotina, né? Ficam expostos a uma flora hospitalar, ficam expostos a antimicrobianos de largo espectro, têm uma condição nutricional muito prejudicada e uma condição imunitária devastada. Então, manejar essa disbiose não me parece muito diferente do que a gente faz no pós-convalescença de outras causas. Vitor, eu concordo com você, e acho que é uma pergunta muito interessante. Realmente, assim, acho que o manejo pós-doença grave é basicamente o mesmo, né? Todo de uma questão de uma reabilitação, né? Intestinal e tal. Mas eu acho que o que eu posso tentar contribuir um pouco com isso, Vera, em relação à sua pergunta, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, como a gente sabe que isso é uma sepse, é uma doença grave, né? E a gente sabe que o intestino, né, ele sofre, né, é o primeiro órgão a sofrer decorrente da hipoperfusão, que isso pode acontecer, né? E a gente sabe que também, como essa questão de uma coagulação exacerbada que o COVID desenvolve, isso pode estar relacionado também ao intestino. Então, algumas coisas que a gente tem que ver, primeiro, é tentar manter a perfusão adequada orgânica, né? E aí a gente tem fatores de macrohemodinâmica que a gente pode avaliar, seja através de lactato, débito cardíaco, marcadores perfusionais que a gente pode garantir que essa perfusão intestinal está sendo satisfatória. Estando satisfatória é tentar manter, pelo menos, uma dieta trófica para esse grupo de pacientes, né, para você manter o enterócito íntegro, porque senão você vai favorecer o crescimento bacteriano e, consequentemente, a translocação bacteriana. Segundo, tentou nutrir, esse paciente não está conseguindo, o risco é maior. Então, não adianta tentar nutrir pleno esse grupo de pacientes, porque se o enterócito, como é uma célula de rápido turnover, ele vai acabar se degenerando, né, trabalhando mais do que pode, ele não vai absorver, favorecendo o crescimento, favorecendo a translocação também. Então, primeiro, tentar manter uma dieta trófica, evitar, não querer nutrir
injete, né, na sua totalidade na primeira fase e analisar marcadores perfusionais com o intuito de minimizar esse risco. E uma outra coisa, como o Vitor também pontuou assim fortemente, a utilização inadequada de antibióticos, né, favorece muito, né, a proliferação de outras bactérias no colo. Então, não dar antibiótico para quem não precisa. Isso, infelizmente, não é uma rotina que a gente vê no nosso serviço, né? Então, a infecção pelo Covid não é uma infecção bacteriana, então ela não deve ser tratada com antibiótico. Se por algum motivo, numa fase mais tardia, e a gente sabe que isso pode acontecer, esse paciente vier a desenvolver uma infecção, aí sim, mas não tratar de forma aleatória, sem ter uma confirmação no quadro infeccioso. Ótimo, muito obrigada. A gente tem mais uma pergunta aqui. Essa pergunta, ela é do Dr. Bruno Sander, que está participando aqui conosco também. Ele pergunta: é possível que a nova variante do vírus não seja coberta pela vacina? Bruno, sinceramente, assim, eu sei muito pouco ainda sobre essa nova variante. As informações que eu tenho, né, é que essa variante está relacionada a uma proteína, uma spike, que a gente chama, que desencadeia a resposta imune. Pelo que eu tenho lido, né, pelas informações que eu tenho, parece que as vacinas cobrem essa nova variante, né? Tem algum estudo que saiu há poucos dias aí, eu, sinceramente também não li o estudo, parece que ela tem um certo grau de resistência a isso, mas a gente tem que esperar mais tempo. Eu não tenho como te dar essa resposta 100%, não sei te dizer. Acho que não é a minha expertise, então prefiro não falar muita coisa sobre. Nós temos aqui uma outra pergunta da doutora Francine. Ela pensa assim: quando pensar em posição de prona? Bom, na verdade, assim, a gente, o Proceva, né, que foi o estudo que digamos assim, confirmou que a utilização da posição prona nos pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo era efetiva, né? O objetivo era pronar, né? Ele indicava pronar esses pacientes quando eles tinham uma relação PO2 e FO2 menor que 150. Né? E é mais ou menos essa recomendação que a gente usa. Né? Se o paciente, após estar com a ventilação otimizada, mantém uma relação PA2 e FO2 abaixo de 150, a gente indica a posição prona nesse grupo de pacientes. Pode ser indicada a posição prona nesse grupo de pacientes. Nós temos aqui também a doutora Maria das Graças. Ela fala: eu sou enfermeira em home care e trabalho com pacientes com Covid. E ela quer saber mais sobre como definir o melhor tratamento, a questão da reinfecção. O que ela deve ter mais atenção? Olha só, quando ela coloca o melhor tratamento, talvez, como ela está numa população domiciliar, muito provavelmente ela deve estar se referindo a essas drogas cuja proposição é o tratamento precoce. Existem infinitas opções, possibilidades e propostas terapêuticas para esses pacientes, mas é importante a gente ressaltar que, a despeito de alguns guidelines, inclusive alguns publicados em importantes revistas, nós não temos uma indicação formal, inequívoca, do valor dessas combinações, quaisquer que sejam, né? Uma droga que potencialmente tem um benefício já demonstrado em mais de um estudo, até onde eu consegui acompanhar, nós temos 3 estudos metodologicamente bem conduzidos, de
resultado de desfecho positivo é o uso da colchicina, diminuindo a chance de progressão para doença grave numa taxa estatisticamente significativa. Os esquemas de tratamento propostos são diferentes, isso carece de estudos multicêntricos, mas parece que há um sinal de fumaça, vamos assim dizer, para o uso dessa medicação. O paciente ambulatorial, paciente domiciliar, se beneficiar do uso de corticoide é improvável. O corticoide mostrou benefício no grupo hipoxêmico. E se esse paciente é hipoxêmico, certamente ele deveria estar sob cuidados hospitalares. Se isso não está acontecendo, provavelmente ou é uma situação excepcional ou é uma situação particular daquele indivíduo. O melhor tratamento, até onde a gente consegue delinear para esse paciente que está sob o cuidado domiciliar, é o tratamento suportivo, hidratação numa fase precoce, monitorização de oxigenação percutânea pelo oxímetro de pulso, disponibilidade de um serviço para recebê-lo aos sinais de deterioração, exames laboratoriais que identifiquem fatores de risco, estratificação, se for o caso, de risco de coagulabilidade aumentada ou já num processo tromboembólico em curso, pelo dedímero, eventual estudo tomográfico do tórax. Então, quer dizer, ter esse conjunto de medidas à disposição faz parte do melhor tratamento. Nenhuma droga isolada ou combinadamente mostrou de forma clara, incontestável, mudar o curso da evolução da doença, nem individual, nem coletivamente, para a gente poder dizer que é o melhor tratamento. Com relação à questão da reinfecção, a gente tem que tomar muito cuidado com essa história da reinfecção, porque para a gente garantir que se trata de reinfecção, em tese, nós precisamos de documentar que esse paciente foi infectado por cepas, por variantes, por material genético diferente. Nós precisamos ter isso documentado para se falar em reinfecção. Isso não é feito de rotina nos laboratórios. Nós sabemos que existem dificuldades interpretativas, problemas metodológicos de diversos testes, e mesmo pacientes que não têm mais a infecção ativa, mas que permanecem com material de ácido nucleico viável para a detecção pela PCR, né, na nasofaringe, mesmo após a infecção já ter se resolvido, e isso pode, às vezes, ser confundido com reinfecção diante de um novo quadro de sintoma eventual respiratório. Então, existe reinfecção, sim, mas ela não é certamente na mesma taxa que vem sendo divulgado e propalado. Aí, de vez em quando, a gente escuta nos corredores de hospital, fulano reinfectou. Não, mas espera aí, como foi feito esse diagnóstico de reinfecção? Quais foram os critérios realmente observados para essa situação? É muito provável que o que está se chamando de reinfecção não seja reinfecção. A gente tem que tomar um pouco de cuidado do ponto de vista conceitual com essa história. Bom, concordo com algumas observações. Assim, eu só acho que a questão da colchicina, Vitor, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? O principal o estudo grande, né, que foi um pré-print do estudo da colchicina, do Cocorana,
a gente tem que tomar um cuidado, porque quando você analisa esse estudo mais a fundo, tem alguns pontos que me chamam muito a atenção. Acho que a gente tem que esperar a publicação final. É um grupo de estudos, assim, o grupo dos pacientes eram pacientes acima de 40 anos, né, com comorbidades, pelo menos uma comorbidade, se eu não me engano, e tinha acho que e com quadro de dispneia. Agora me chama muito a atenção esse resultado, né? Teve uma redução de mortalidade de 44%, né? Isso é too good to be truth, né? É muito bom para ser verdade, né? Acho que não tem nada, poucos estudos, muita pouca coisa dentro da medicina que leva a uma redução de mortalidade tão significativa dessa forma numa doença com uma gravidade e com um entendimento complexo. Então, eu acho que a gente precisa entender um pouco melhor, analisar. Tem erros metodológicos no estudo, quando você analisa quando você vai analisar o pré-print, quando você vai buscar isso no clinical trials, tem uma certa divergência no grupo, no que estava sendo feito. Então, assim, acho que é uma medicação que pode ser promissora, mas eu acho que a gente precisa um pouco mais de robustez e um pouco mais de clareza na informação que vai ser passada. Então, acho que pode ser promissora, mas não por esse estudo que está saindo, que eu acho que precisa, o resultado final, acho que ele tem que passar por um peer review ainda para que seja melhor analisado, né? E em relação à infecção, acho que tem né, o que a gente sabe é que quando você tem uma infecção, às vezes, né, uma infecção que produziu uma resposta e você não conseguiu produzir um efeito grande de produção de anticorpo neutralizante, né? E isso você pode realmente zerar esse grupo e o paciente ficar sujeito. Mas concordo com você que é muito difícil fazer esse diagnóstico, né? Até porque a gente não tem frequentemente arsenal diagnóstico, né? Arsenal para identificar isso. Mas a reinfecção a gente pode acontecer, a gente não tem ainda como isso acontece, em quanto tempo você fica suscetível. Então, o importante é a gente se prevenir, né? Então, continuar com as medidas de isolamento, usando máscara, quem puder se vacine, porque só assim a gente vai conseguir conter um pouco essa doença. Obrigada. Foi super esclarecedora, a gente já está chegando aqui no nosso final. Eu gostaria, né, de passar a palavra agora para o doutor Bruno Maza e para o doutor Vitor, para eles falarem a mensagem final aqui nesse momento. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, né, Daniela, queria agradecer o convite e dizer que eu estou sempre à disposição. É sempre um prazer, né, estar participando com vocês desses eventos. Eu acho que é muito enriquecedor para mim, né, e a troca de experiência é fundamental, e a gente está discutindo um tema tão atual e tão interessante, apesar de tudo. Então, queria agradecer a você e colocar à disposição, e agradecer a todas as pessoas que participaram aí com perguntas ou como ouvintes de mais esse evento aí da Promed. Obrigado. Muito obrigado, Daniela, a todos que ficaram até o final. É muito gratificante poder, no meio de uma situação como a que a gente experimenta, ter a oportunidade, né, ainda que de forma remota, trocar experiência e ter acesso, muitas vezes, a conhecimento e vivência pessoal, né, que a gente não pode desprezar de nenhuma maneira, né? A medicina baseada em evidências, ela tem sido o balizador da nossa atividade. Mas o que o indivíduo, o que o médico, né, enquanto profissional, vai arrebanhando ao longo de sua vida ali, jamais há de ser desprezado. Então, volto a falar aqui, que é um prazer estar nessa mesa com você, Bruno.
que é uma referência na terapia intensiva no Brasil. Uma boa noite a todos e até breve. Em relação a... Eu agradeço muito a presença de vocês. Hoje nós temos aqui 2 palestrantes, um de São Paulo e um de Minas Gerais, e uma plateia do Brasil inteiro compartilhando aqui conosco. A Promed, a Educação Médica, ela é uma instituição que ela está no nosso DNA, fazer parte dessas grandes discussões contemporâneas, debater para a gente poder construir. E nós temos um projeto aqui também, que chama-se Ao Mestre com Carinho. E nós recebemos 2 vídeos da doutora Alessandra e do doutor Plínio. Aliás, está invertido aqui. Primeiro vai falar o doutor Plínio e depois a doutora Alessandra, que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Boa noite, eu sou o Plínio de Franca, aqui do interior de São Paulo. Estou passando para agradecer a Daniela, a Promed, principalmente os professores, o Bruno e o professor Vitor, pela oportunidade de participar dessa live, que foi tão engrandecedora. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Cláudio Henke. Gostaria de agradecer ao Dr. Vitor, ao Dr. Bruno, os colegas que vêm nos ajudando bastante no tratamento aí de diversas doenças e principalmente na pandemia. Já tive a oportunidade de assistir diversos webinars e cursos deles e eles têm nos ajudado e contribuído bastante para nós, que eu sou um dos médicos que estou desde o início no tratamento do Covid na linha de frente e tem me sido muito útil para ajuda no tratamento desses pacientes. Um grande abraço e obrigado novamente. Que bom que façam das palavras dos médicos as palavras de todos os participantes aqui. Foi uma noite extraordinária, foi uma noite de construção de vários conhecimentos. Este doutor que falou por último é o doutor Cláudio. Nós temos vários elogios aqui no chat que eu vou passar para vocês. O nosso muito obrigado a todos vocês aqui que vocês participaram, né? Sintam-se sempre convidados a debaterem vários temas que vocês acharem pertinentes aqui. Este espaço da Promed é para a gente fazer essa construção realmente coletiva, é para que nós possamos, né, trazer um pouco de, além do conhecimento, além do aprendizado, além dessa humanização, um pouco também de compartilhamento entre os colegas, um momento que fica exatamente para grandes reflexões. E o corpo docente da Promed agradece todos os professores, doutor Bruno Maza, doutor Vitor, e agradecemos a todos os participantes dessa noite aqui também, a todos os funcionários que eles trabalham com tanto afinco, com tanto carinho, para que tudo saia de acordo com o previsto, acreditando sempre na nossa missão e no nosso propósito. Nós estamos terminando e eu desejo uma excelente noite a todos vocês.